Estamos no meio da carta sagrada de número 7, quando o Alter Rebbe nos explicou que toda a energia vital do mundo e universo é derivada apenas de um reflexo mínimo da divindade, e mesmo assim apenas da parte mais inferior da divindade, que é chamada de um nome de Deus, aquilo que está vinculado e associado às criaturas. E mesmo essa luz mínima, esse reflexo mínimo proveniente do chamado nome de Deus, dessa parte mais inferior da revelação divina, isso também tem que ser processado, condensado, ocultado, até chegar aos mundos inferiores, até poder ser contido, poder se estar presente de forma interna dentro das criaturas, dando vida e existências a ela, a cada uma delas. Agora ele nos explica que nesse reflexo da luz divina, nessa reará, nesse raio de luz propriamente dito, que é derivado dessa parte mais inferior da divindade do nome, chamado nome de Deus, existe naturalmente uma variação, existe uma diferença de como essa energia se manifesta nos mundos superiores, nos campos espirituais, Atzilut, Briah, Yetzirah, que lá é muito mais revelada, muito mais intensa. Lá existe uma percepção de divindade, existe uma espiritualidade muito maior, muito mais forte em relação ou em comparação do que se faz presente aqui no campo terrestre, no campo físico e material. No que consiste a diferença? Ele nos diz que nos campos espirituais, nos campos elevados, lá esse reflexo da divindade, ele está solto, ele não está limitado. Ou seja, ele pode se fazer presente e pode atuar lá de forma ilimitada, porque são campos espirituais, campos elevados. Porém, já nesse mundo físico material, aqui essa energia divina, esse reflexo da divindade, ele se encontra aqui num campo limitado e, portanto, ele não tem como se propagar, como se revelar. Isso que ele nos explica a seguir. Eis que esse reflexo da divindade, que é a fonte de energia para as criaturas, mesmo que nas alturas superiores, mesmo que em relação aos mundos e campos espirituais, lá essa luz brilha, ilumina e se propaga de forma ilimitada, sem medida, sem limite. Ou seja, em outras palavras, nesses campos superiores espirituais, lá a divindade pode se manifestar de forma evidente e explícita. E assim ela pode vivificar, ela pode dar vida e existência para esses mundos espirituais, que são mundos e campos ocultos, de forma ilimitada. Ou seja, esses campos são chamados ocultos, porque a palavra olam em hebraico vem da raiz helem, que significa encobrimento. Mas aqui, quando nós falamos de mundos encobertos, isso significa que o conceito de mundo, ou seja, esse conceito de ocultação divina nesses mundos, esse conceito está encoberto. Ou seja, em outras palavras, lá a divindade está mais presente de forma evidente, de forma explícita. Por isso, nesses campos, ela pode atuar de forma sem limites, não existe restrição. Como isso é descrito na Kabbalah no Hidrarabá. Mas mesmo assim ele nos diz que essa luz divina, conforme vai sendo processada, conforme ela vai descendendo naquela corrente que desencadeia a energia divina até os planos inferiores, conforme ela vai descendo para os planos inferiores, ela vai sendo processada através de vários tzimtzumim, de várias condensações, encobrimentos, obscurecimentos, com que finalidade ela é condensada? Para que ela possa ser captada por criaturas inferiores como nós, sem a gente desfalecer, sem a gente desaparecer por causa disso, porque se a luz fosse muito intensa, nós simplesmente nos desintegraríamos.
nos anularíamos na prática por completo em relação a Deus. Assim se fala que existem esses anjos chamados serafins. Serafim em hebraico são aqueles que se autoconsomem, eles queimam-se a si próprios, porque se diz que eles captam tanta divindade que eles se anulam por completo. Deus queria que o nosso mundo fosse como ele é, ou seja, que nós nos sentíssemos autônomos, independentes, que nós fôssemos criaturas que parecem desvinculadas para poder exercer livre-arbítrio. Para que isso fosse possível, era necessário, então, muitos tzimtzumim, encobrir e ocultar, condensar em demasia a luz divina que dá energia e existência a todos nós, de forma que nós, na nossa forma de ser, com o nosso jeito físico, material, etc., limitado, que a gente pudesse comportar, captar essa energia. Nós, de fato, captamos, e ela está presente dentro de nós, só que nós não a percebemos. Nós não a vemos nem a olho nu, e nem a sentimos e percebemos. Por isso uma pessoa pode até negá-la e contestá-la. Por quê? Por causa de todo esse obscurecimento de todos esses vastos e muitos inúmeros tzimtzumim, limitações, condensações, lachayot anivraim ve'ayetzurim ve'anasim, que eles ocorreram para viabilizar, para dar vitalidade, para dar vida a todas as criaturas, ou seja, todos os seres nivraim, criaturas do plano de briá, de criação, ou yetzurim, ou todos os seres que se encontram no plano da formação, ou naasim, ou todos os seres e criaturas que se encontram no campo espiritual, chamado mundo da ação. Ele nos diz, existe e aqui lembrem-se que ele está nos conduzindo à explicação do termo parte, porção, quinhão em relação a Deus. Nós perguntamos, Deus é uma unidade simples, não composta, o que significa atribuir partes à divindade? Então aqui ele está nos dando uma vasta e profunda explicação. Primeiro ele nos diz que em relação à essência divina, todos os mundos inferiores ou superiores são identicamente insignificantes. Todos os campos, todos os mundos, eles são completamente anulados diante de Deus. Porém, depois Deus quer que os mundos existam assim como eles são, por isso ele retrai e esconde, por assim dizer, a revelação da sua própria essência. Então o que aparece aqui é o seu nome, a partir do chamado nome, entre aspas, assim como o nome serve aquele que está além, fora, assim também o nome é a expressão divina para se relacionar com as criaturas. Mas isso representa um grau mais baixo na revelação divina. É de lá que é proveniente a energia divina, que vem em forma de um reflexo do nome, seja apenas um raio, um reflexo mínimo do nome de Deus. Isso vai se materializando, tomando corpo, e proporcional a cada nível espiritual, ele dá vida existente a cada ser e criatura, de acordo com a sua capacidade em cada plano. Aqui, nesse nível, existem variações, ou seja, que as criaturas mais elevadas, elas captam, elas contêm mais divindade e espiritualidade, porque lá, nesses planos espirituais, a espiritualidade, a divindade, por assim dizer, corre solta, ela não tem limitações, pode se manifestar, enquanto que aqui, no nosso plano físico-material, ela é muito restrita, limitada. Muito bem. Agora ele está nos dizendo, em outras palavras, ele está mostrando como que da unidade simples de Deus, como e por que foram surgindo as diferenças, as divisões e as variações, a diferença entre Atzilut, Briá e Etzirá, a diferença entre os vários níveis e mundos espirituais, depois a diferença entre as próprias criaturas. Ele nos diz, essas diferenças e variações são apenas no reflexo do reflexo, ou seja, no reflexo do chamado nome de Deus. É claro que a essência de Deus é uma unidade simples, totalmente simples, de forma absoluta. Mas quando esse reflexo de Deus vai sendo processado, vão surgindo essas variações que vão resultar em diferentes níveis e graus de espiritualidade para todas e cada uma das criaturas. Agora ele nos diz que essa luz divina, quando ela vai sendo processada e quando ela vai se estendendo por todos os campos de todos os universos, então quando ela chega até nós, até o plano inferior, ela vem de forma limitada e condensada. Então ele nos fala que aqui, quando ela já está limitada, ela se enquadra num número específico.
Qual esse número? Se diz que ela, de forma geral, é dividida em 613 partes, 613 porções. Ou seja, somente quando essa luz foi condensada, limitada, quando ela foi encoberta, obscurecida, quando ela foi processada, passando por vários níveis, etc., disso surgem diferenças e surgem, por assim dizer, partes e porções. E aqui existem 613 partes. Ele nos fala por que justamente 613, porque esse número, Keneged Tariag Mitzvot Torah, porque isso corresponde ao número de preceitos da Torá. Na Torá nós temos 613 preceitos, 365 proibitivos e 248 positivos. Shehen hen tariag minei amshachot hearazu meor ensof baruchu. O que são e o que representam, misticamente falando, as mitzvot da Torá? Qual é o efeito produzido por elas na sua realização? Qual é o alcance delas quando nós cumprimos as mitzvot? Então ele nos diz, o Kabbalah explica o que representam as mitzvot da Torá. São 613 canais de atração da luz divina para o nosso mundo, ou seja, são 613 maneiras de se trazer e atrair luz divina, energia divina derivada da luz infinita de Deus, para que ela brilhe nesse mundo de forma geral, e mais especificamente, lehair lenishmata adam, que ela possa iluminar a alma da pessoa, fazer brilhar a nossa alma, fazer resplandecer a nossa espiritualidade. E a nossa alma também está ligada com o número 613, conforme é dito que Nishmata Adam Aklula Mirimach Evarim Veshasagidim. Se fala que a alma da pessoa, ela também é composta, ela compreende dentro de si 248 órgãos e 365 veias ou tendões ou nervos. De qualquer forma, esse número equivalente e equiparado às mitzvot, tanto positivas ou proibitivas da Torá, também está presente na alma, quando se diz que na alma nós também temos 613 forças atuantes, 613 poderes, que eles são chamados simbolicamente e metaforicamente de 248 órgãos ou 365 tendões. Asher ba'avodah הוא עיקר תכלית ירידת והמשכת הערה זו למטה לכל הנבראים והיצורים והנעשים, שתכלית כולם הוא האדם כנודע. Ou seja, em outras palavras, nós encontramos esse número de 613 de forma geral. E de forma mais específica, com essa divisão de 248 e 365, nós encontramos isso tanto dentro da Torá, que é um número que compõe as mitzvot, 613 mitzvot, como também no ser humano, na alma do Yehudi, também nós falamos que ele é possuidor de 613 forças na sua alma, que também são divididas nessas categorias, chamados 248 órgãos da alma e 365 tendões, mas de qualquer maneira, tanto mitzvot, Torá, como também a alma é composta, ambos são compostos de 613 forças, ou existe essa divisão, esse número de 613. E na realidade, o que representa a Torá e a alma de Israel? Isso representa o objetivo e propósito final da criação do mundo, do universo. Bereshit, Beit Reshit, por causa de dois princípios, com dois objetivos, que seriam a Torá e Israel, ou que Israel cumprissem, implementassem a Torá aqui nesse plano terrestre. Foi para isso e por isso que o mundo foi criado. O propósito da criação reside nisso. Ou seja, esses dois elementos, Torá e Israel, são os elementos essenciais que justificam, por assim dizer, a criação do mundo, o propósito da existência, e ambos são compostos desse número 613. Portanto, ele nos fala que essa luz divina, esse reflexo da divindade que se faz presente aqui no plano inferior,
onde se revela essa luz divina aqui no plano inferior, onde se manifesta a revelação divina aqui no plano terrestre, principalmente ele reside onde? Nas 613 forças da alma, dos chamados órgãos da alma, e esses órgãos da alma recebem a sua vitalidade, eles recebem seu vigor, são fortalecidos através da prática das 613 mitzvot, ou seja, onde encontramos revelação divina e como encontramos revelação divina aqui nesse mundo, presente nas 613 forças da alma que se manifestam ou se alimentam, se fortalecem através do cumprimento das 613 mitzvot. Por isso ele nos diz que o reflexo dessa energia divina de forma geral, ele também se divide em 613 tipos, 613 categorias, 613 partes. Ou seja, o que o Alter Rebbe está nos dizendo aqui, que quando a gente se refere à própria essência de Deus, Deus na sua essência propriamente dito, lá não se aplica nenhuma divisão, lá não podemos, nesse nível, não há como falar, é profano, é um sacrilégio até atribuir lá divisão em partes, não é? Porque é uma unidade simples, como falamos. Lá, na essência divina, não existe divisão em partes, em porções. Porém, quando a gente está se referindo ao reflexo da luz divina, ou seja, não é ainda o astro, é apenas a luz, é o reflexo derivado dele, e um reflexo do reflexo, não é? Ou seja, quando é um reflexo da luz divina, que é atraída para iluminar o mundo, para dar vida e existência a todos os seres e criaturas, aqui já se fala em distintas partes e porções, aqui se fala em 613 partes, que é esse número que nós encontramos presente tanto nas mitzvot como na alma. Continua elaborando o assunto, o Alter Rebbe nos diz, esse número de 613, na verdade, ele se aplica de forma geral, ou seja, é apenas um número genérico, mas do qual se derivam depois uma quantidade muito maior de partículas. De forma geral se fala em 613, mas de forma mais específica, cada um desses 613 se ramifica, se desdobra, se expande em muito mais. Hinei kol mitzvah u mitzvah mitchaleket lipratim rabim leinketz vetachlit. Na prática nós sabemos, existem 613 mitzvot, mas uma única mitzvah, ela depois se desdobra em inúmeros detalhes, em inúmeras minúcias, em infinitos e incontáveis detalhes, não é? Sem limite. Ou seja, a mitzvah é uma e única, mas ela acaba, na sua feitura ou forma de realização, de implementação, ela tem inúmeros e incontáveis detalhes. E nisso consistem, isso é o corpo das alachot, ou seja, o corpo das leis, de forma detalhada, as leis específicas que existem em torno do cumprimento de cada mitzvah. Shebechol mitzvah, shein lahem mispar, as alachot, se fala sobre uma única mitzvah, vamos dizer, pegar a mitzvah de tefilin, ou qualquer mitzvah que seja, nós temos inúmeras mitzvot. Às vezes, qual a mitzvah do Shabbat, uma mitzvah de observância do Shabbat, nós temos incontáveis. Depois, alachot, leis, de como praticar, de como implementar isso. E ele associa isso também com o que está escrito, aquilo que consta no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, numa linguagem metafórica pelo rei Salomão, como Shkatuv, Shishim Heima Melachot, 60 são as rainhas. Aqui, rainhas, ele está se referindo aqui de forma metafórica, ou seja, na verdade, ele está se referindo à Torá, e o que seriam as 60 rainhas? Hem Shishim Masertot, isso corresponde aos 60 tratados talmúdicos que nós temos, ou seja, 60 tratados de Gemara no Talmud, etc., que isso são chamadas aqui as 60 rainhas, mas depois ele prossegue e nos diz que além das 60 rainhas, Va'alamot em Mispar, inúmeras donzelas. O que são essas inúmeras donzelas?
Então aqui ele não está se referindo de forma superficial ao harém. O que ele está nos dizendo aqui? O que representam essas inúmeras ou incontáveis donzelas? Shehem amshachat ratzon elyon vechulei. Ou seja, se diz os nossos sábios, eles comentam que isso va'alamot em mispar reina alachot, essas inúmeras incontáveis donzelas, isso faz alusão às inúmeras regras de alachot e leis individuais que nós temos para cada uma das mitzvot, né? Além dos 60 tratados talmúdicos, quando se chega na alachá, nós temos incontáveis, inúmeras alachot, leis e detalhes, minúcias de implementação, de cumprimento para cada mitzvah. Shehem amshachat ratzon elyon vechulei. Ou seja, que elas representam um fluxo que desce da vontade divina para atrair a vontade suprema. Elas representam o estudo da Halachá, aquilo que está presente nas Masechtot, nos tratados, e a Halachá que expressa a vontade de Deus, né? Então ela é incontável. Então, com isso, na verdade, ele está nos explicando que existem 613 mitzvot básicas na Torá, mas depois isso se propaga e se estende de forma muito mais numerosa e até incontável, etc. O mesmo acontece também em relação à alma da pessoa, que nós falamos que a alma da pessoa possui 613 forças. Então exatamente o mesmo ocorre também em relação à alma da pessoa. Ou seja, que existem 613 forças básicas, mas depois elas se multiplicam e se expandem de forma incontável. É sabido, de acordo com a Kabbalah, que Adão e Eva, Adão não era apenas o pai da humanidade, que deu origem a todos os seres humanos, mas de acordo com a Kabbalah, ele possuía uma alma matriz elevadíssima, poderosíssima, e todas as almas que viriam ao mundo posteriormente, todas elas estavam englobadas, todas elas estavam inseridas em Adam Arishon, em Adão. Ou seja, dentro da sua alma ele continha a alma de todos os seres humanos que viriam a viver, a existir no mundo. E de forma geral, também, como nós falamos, a sua alma era dividida em 613 partes, Ramach Evarim Beshasagidim, fazendo alusão a esses chamados 248 órgãos, ou 365 tendões, veias. Mas isso é só de forma geral. Esse número, de forma mais específica e detalhada, a sua alma, porque na prática vieram ao mundo milhões, bilhões de pessoas, não é? Ele nos diz que de forma mais específica, cada uma das partículas da sua alma, dessas 613 partículas, ela se divide, se subdivide em faíscas e centelhas em número incontável. Shehem Neshamot Kol Israel Mimot Avot Ve'ashvatim. E se tratando de Israel, do povo de Israel, isso inclui a alma de todos os filhos de Israel, de todos os judeus que viveram em todas as épocas, desde os dias dos nossos patriarcas e daqueles que originaram as 12 tribos, Ad Biat HaMashiach Ve'ad Bichlal, incluindo então todos os judeus na história da humanidade, desde os patriarcas até as almas que vão estar presentes na vinda de Mashiach, inclusive nesse momento, Shekuyam Az Mashikatuv, que então vai se realizar e vai se cumprir aquilo que está escrito, Vehayam Mispar Bnei Israel, Kechol Hayam, Asher Lo Imad Velo Isafer Merov. Ele nos fala que então nós vamos ver o cumprimento do versículo, a promessa da Escritura, ou seja, quando Mashiach chegar, inclusive todos os mortos ressuscitarem, etc., nós vamos ver o cumprimento da profecia que está em Oshea, Oséias, e o número dos filhos de Israel será como as areias do mar, como os grãos de pó de areia à beira do mar, que não podem ser medidas nem contadas, por causa da sua grande quantidade. Ou seja, uma vez que todas as almas estavam incluídas, embutidas dentro de Adam Arishon, dentro de Adão,
Então, por isso nós entendemos que essa divisão em 613 partes é apenas uma divisão genérica, mas depois alguns dizem que cada uma dessas 613 dá origem a outras 613 e vai se pulverizando e se multiplicando em várias centelhas, em várias faíscas. Por isso, na prática, de forma específica, nós encontramos a possibilidade de almas incontáveis, ou seja, uma possibilidade incontável, infinita, de aparição de almas, e todas essas são derivadas ou estavam presentes em Adam Arishon, em Adão, e são derivadas de alguma parte específica, entre aspas, de algum órgão específico da sua alma. Tudo isso ele está trazendo e nos explicando para introduzir ou para esclarecer para nós o que significa, em termos espirituais, uma parte, um punhão, um punhado, ou seja, uma porção. Quando nós falamos que nós fazemos parte de algo, temos uma parte em algo, não é? Matov Chelkeinu, como é boa a nossa parte, o nosso quinhão. Então nós vamos ver que, assim como existem esses graus e níveis específicos, detalhados, etc., cada um de nós possui dentro de si uma parte, uma partícula espiritual específica, diferente da do outro. Cada um de nós, de forma geral, todos somos possuidores de alguma parte, de alguma porção. E essa parte está vinculada e é derivada dessa porção que existe na alma global, na alma geral, numa porção, numa parte de espiritualidade presente ainda em Adam Arishon, no próprio Adão, ou também uma parte específica até dentro do corpo de mitzvot da Torá, como nós vamos ver em seguida.